Olá, correção da bimestral do dia 27 de setembro, questão 9. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Então isso é importante, né? Mesmo volume, os paralelepípedos e os cubos. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, 3 de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, vou colocar assim, né? Então, tem uma barra de chocolate aqui, um chocolate verde. Então, tem 18 aqui, 3 aqui e 4 aqui. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem um formato de cubo é igual a... Então, quem vai ser o cubo, né? Bom, então, tranquilinho, ó. Porque o que caracteriza os dois? Eles têm o mesmo volume. E o cubo aqui, é esse A que a gente tem que descobrir. Como calcula o volume desse cara? Área da base vezes altura. E desse cara, área da base vezes altura. Então aqui vai ficar A ao cubo, né? Que é o volume do cubo. A vezes A vezes A. É igual a 18 vezes 3 vezes 4. Certinho? Então A ao cubo é igual a 18, é 9 vezes 2. Então, em vez de sair multiplicando, na verdade, quebra, né? E agora você pode juntar 9 vezes 3, é 3 ao cubo, e 2 vezes 4 é 8, 2 ao cubo. Então, o A é raiz cúbica de 3 cubo, 2 cubo. Então, é 3 vezes 2, 6 centímetros. Então, bem rapidinho aqui, né? Alternativa B para o 9. Vamos para a questão 10. Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas, de diâmetro da base medindo 4 centímetros e altura 13,5. Um rótulo de cada uma custa 60 centavos. Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens ainda cilíndricas de mesma capacidade, mas com a medida do diâmetro da base igual à da altura. Levando-se em consideração exclusivamente o gasto com o rótulo, o valor que o fabricante deverá pagar por esse rótulo é D. Então, quanto vai custar o rótulo novo? O volume é o mesmo, então igual ao exercício que a gente acabou de fazer. Então, eu tenho uma lata com 4 centímetros de diâmetro da base, então é uma lata bem compridinha, né? Não precisa fazer em escala certinho, né? Mas 4 centímetros de diâmetro da base e 13,5 de altura. Então seria uma lata mais ou menos assim, né? 13,5 de altura. Por 4 centímetros de diâmetro da base, cuidado, né? Então quer dizer que o raio aqui é 2. Então o raio tem 2 centímetros. Então o volume dessa lata, qual vai ser? O volume é área da base, π2 quadrado vezes a altura, 13,5. Então o volume será 2 vezes 13,5 dá 27, multiplica por 2 de novo, 54 π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Aí o que ele vai fazer? Ele vai construir uma lata cujo, ele vai falar assim, né, que ele vai comercializar embalagens ainda cilíndricas, de mesma capacidade, ou seja, com o mesmo volume, mas com o diâmetro da base igual à altura. Então você vai ter uma nova lata que vai ter o diâmetro da base do mesmo tamanho da altura. É o que a gente chama de cilindro equilátero. Então é legal que ele não usou esse termo, né? Ele explicou. Então, se você chamar aqui de R, se chamar o raio da base de R, a altura será 2R, né? A altura é igual ao diâmetro da base. Então, qual vai ser o volume? Como calcularia o volume dessa lata? Área da base, πr quadrado, vezes a altura, 2R. Certo? E como ele tem o mesmo volume da lata anterior, isso aqui então tem que dar 54π. Então dá para descobrir o novo raio, né? Então o novo raio vai ser R cubo é igual ao π corta, né? Aqui ficou parecendo π,
mas você pode nessa equação cortar o π, e vai ficar r cubo, r quadrado vezes r, 54 dividido pelo 2 que está aqui, né? 54 por 2, 27. Portanto, o novo raio será de 3 centímetros. Ok? Mas a pergunta é sobre a embalagem. E a embalagem que cobre as latas aqui. Então ele falou que a primeira embalagem custa 60 centavos. Então como que a gente vai calcular o preço da embalagem? A gente vai calcular o preço pela área, né? Pela superfície que tem até aqui, né? Nas alternativas. Então vamos lá? Então aqui eu já fiz um esqueminha. Repare, né? Se eu quero a área da superfície lateral, a superfície lateral que está aqui é um retângulo, né? Quando você abre a lata. Então essa medida aqui, a base desse retângulo, vai ser o comprimento dessa circunferência, né? Que é a circunferência da base. Belezinha? Então qual vai ser o comprimento dessa base? O comprimento dessa base aqui é 2πr. Se é 2πr, então é 2π vezes 2, ou seja, 4π. Então a área lateral, a área da embalagem aqui, que vai cobrir a lata, seria a área da base vezes altura, né? A área de um retângulo, de base 4π, e a altura 13,5. Então será também, coincidentemente, né, numericamente igual ao volume, né, 54π. Mas é só o número, né, porque aqui são centímetros quadrados. Então essa é a nova área, ou essa é a área da lata antiga. A lata nova está aqui também o esqueminha, ó. Então essa base está aqui de raio 3, ó, um raio um pouco maior, né, do que 2, o que vai gerar esse retângulo, né, para cobrir a lata. Então, qual vai ser o perímetro, qual vai ser o comprimento da base desse retângulo? 2πr, então vai ser 2π6. Então vai ser de 12π. Muito bem. Não, desculpa. 2πr aqui é 3, né? O raio é 3. Então vai ser de 6π. 2π6, então 6. Oh, caramba. 2π3, então 6π. Então, qual vai ser a área lateral dessa nova lata? Então, a área lateral nova será base 6π vezes 6, ou seja, 36π. Então, houve uma redução, né? Houve uma redução aqui no tamanho, no custo da embalagem, portanto. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que essa embalagem de 54π centímetros quadrados custava quanto? Custava 60 centavos, ou custa 60 centavos. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3, né? Então uma embalagem com área de 54π centímetros quadrados custa 60 centavos. Então, de 36π vai custar quanto? A gente pode fazer aqui pelo método Alice, ó, se você dividir por 3, vai dar 18. 3 vezes 18 é 54. Então divide aqui também por 3. Então vai custar 20 centavos uma lata, né, com 18π de área. E aí multiplicando por 2, você chega aos 36. E aí multiplica por 2, você chega em 40 centavos. Então o novo preço será 40 centavos. Que é 2/3, né? 2/3 do preço anterior. Por quê? Porque a área é 2/3, né? Se você considerar a área nova, tá difícil achar as canetas. A área nova, 36π, dividido pela área anterior, 54π. Π corta com π, divide por 6 em cima dá 6. 54 por 6 dá 9. Por 3 dá 2. Por 3 dá 3. Então a nova área é 2/3 da área anterior. Portanto, quanto deverá se pagar pelo novo rótulo? Bom, só tem essa alternativa com 40 centavos. 40 centavos, né? Que é o que está aqui. E a explicação, vamos ver se a explicação bate, 40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3, né? A nova embalagem é 2/3 da original, então houve uma redução de 1/3. Alternativa B. Então é uma questão que dá um pouquinho de trabalho aqui, né? Então tá toda ela aqui. Belezinha? Então no próximo vídeo terminamos a correção dessa prova. Até lá!